Então, o próximo passo aqui, como eu já disse, é a seção 2.2.3, que é aplicações da lei de Gauss. Bom, como a gente vai observar agora, como veremos, quando a simetria permite, a lei de Gauss ela vai oferecer uma maneira extremamente eficiente para se calcular campos elétricos, tá certo? Então, para ilustrar isso aí, a gente vai apresentar aqui uma série de exemplos e também uma série de exercícios aí que vocês vão desenvolver para poder se familiarizar com o conceito e a aplicação da lei de Gauss. Então, vou começar aqui o exemplo 2.2. Então, a ideia é encontre o campo externo a uma esfera sólida uniformemente carregada de raio Herrão e carga total Q. Então, esse é o primeiro exemplo. Então, como é que a gente resolve isso aí? Então, está aqui nossa solução. Então, eu tenho uma esfera. Essa esfera ela está uniformemente carregada com uma carga Q. E eu quero calcular o campo, por exemplo, num ponto aqui qualquer fora da esfera. Então, para tal, o que a gente vai fazer é desenhar, então, uma superfície esférica com um raio Herrão, com a raio R maior do que Herrão, tá certo? O Herrão aqui é o raio da minha esfera aqui. Eu vou pegar, vou desenhar aqui uma superfície gaussiana em volta da minha casca esférica, tá certo? Essa superfície aqui é o que a gente chama de superfície gaussiana. Então, está aqui a minha esfera sólida aqui, e está aqui, né, a minha superfície gaussiana, só uma casca esférica, né, que envolve a minha esfera sólida aqui, carregada de carga aqui. Então, pela lei de Gauss, o que a gente tem que é integral G escalar dA é igual a carga envolvida aí pela minha superfície gaussiana dividido por ε0. Onde no meu caso aqui, né, o Q envolto aqui nada mais é do que o meu Q, certo? Que é o Q que está aqui. Muito bem. Como a gente vai ver, o poder da lei de Gauss, assim como nesse exemplo aqui, ele aparece devido à simetria do problema, certo? Então, necessariamente, ou 99,9% dos casos, e eu não conheço 0,1%, você só vai conseguir utilizar a lei de Gauss de maneira eficiente quando você tiver uma simetria. Não que ela não seja válida, esse resultado aqui é geral, tá certo? É válido sempre. O fato é o quanto ela vai ser útil quando você não tiver as simetrias necessárias. Esse que é o grande problema, certo? Então, aqui, a simetria é fácil da gente obter. Primeiro, o campo elétrico ele não pode depender de um referencial espacial, tá certo? Então, é fácil notar que o campo elétrico nessa superfície aqui, ele tem que ser radial. Tá claro? Necessariamente o campo elétrico tem que ser radial. Por quê? Imagine que você tivesse um campo elétrico e não fosse radial. Que ele fosse assim, ó. Vamos dizer que minha esfera ali criasse um campo assim e aqui embaixo o campo fosse, sei lá, apontando para cá. Ok?
ok? Aí se eu rodasse a esfera de 180 graus, o campo que era aqui embaixo assim, agora virou de outro jeito e esse campo aqui em cima mudou. Mas nada mudou na distribuição de carga, tá certo? Porque rodar ela de 180 graus não muda nada, tá certo? Você pega uma esfera, fecha o olho, você fecha, eu rodo e falei, e agora? Rodei ou não rodei a esfera? Você não consegue me dizer, tá certo? Se eu rodei, porque tem uma simetria esférica. Agora você fala, não, você rodou porque o campo rodou, mas eu não rodei a esfera e o campo mudou, então não pode, tá certo? Por simetria, o campo necessariamente ele tem que ser radial. Ele não pode ter uma componente aqui para a esquerda ou para a direita. Porque se eu rodasse de 180 graus, esse objeto aqui ia ter esse, vamos olhar esse campo aqui, ó, se ele fosse assim. Quando eu rodo 180 graus, o campo agora está apontando para cá, tá certo? E o outro que estava aqui em si, que estava embaixo, ficou para cá. Então, quer dizer, rodei e o campo mudou. Não pode. Você não pode ter depender do sistema de coordenadas, certo? Então, necessariamente, por simetria, o campo elétrico tem que ser radial. Se ele for radial, eu posso rodar quanto eu quiser, tá certo? Nunca vai mudar essa simetria aqui. Não vai mudar. Você fala, fecha o olho, eu rodei agora, rodei. Agora não consigo, não dá para saber, porque a simetria do campo elétrico é radial. Independente de como você definir o sistema de coordenadas, o sistema vai ser o mesmo. Então, o E aqui, ele é igual ao módulo de E, R versor, certo? Ou seja, ele aponta na direção R versor. Então, se não fosse assim, o campo ia depender de como é que a gente olha para a esfera. Dependendo de como a gente olhasse, ele seria de uma maneira diferente. A única direção unívoca, né, em uma esfera é a radial, certo? Que é a única direção homogênea, né, é a direção radial. Agora, o dA também é radial, né? Se você pegar aqui, todos os elementos que são perpendiculares à superfície são versores radiais, tá certo? Se eu pegar aqui um elemento aqui, dA, aqui, ó, ele vai apontar para cá e ele vai ser um dA, módulo aqui, R versor. Então, o meu dA, né, de uma esfera também é radial, de forma que a minha integral de E escalar dA é igual à integral do módulo de E dA. Ok? Porque os dois são radiais, o meu dA é igual ao módulo de dA R versor, de forma que isso aqui me dá aqui a integral de EDA na superfície aqui, fechada, é a integral de EDA. Novamente, por simetria, o E, o módulo de E aqui no caso, o módulo de E tem um vetorzinho aqui, ele tem que ser constante a uma mesma distância R, tá certo? Ó, o campo ele não pode ser maior aqui e menor aqui. Porque, novamente, quando eu rodasse, né, o que era maior virou maior aqui em cima e o que era menor ficou menor aqui embaixo e mudou tudo. Não pode, certo? Rodar o negócio não pode mudar a configuração do campo elétrico. Por quê? Porque a distribuição de carga, quando eu rodo, não muda, tá certo? Então o campo elétrico não pode mudar, tá certo? Se eu pegar uma esfera, rotacionar ela de qualquer direção aqui, mantendo o centro de massa no mesmo local, isso não muda a distribuição de carga, tá certo? Então o campo elétrico também não vai poder mudar absolutamente nada, nem em módulo, nem em direção. Tá claro? Por isso que é isso que eu quero dizer, por simetria. Então, por simetria, o E, o módulo G, tem que ser constante a uma distância fixa R. Ok? Novamente, se não fosse assim, ia depender de como é que a gente olha para a mesma. Logo, a integral do módulo de dA é igual. O E é constante para uma distância fixa R, então o E aqui para todo dA aqui, o E é constante, então ele pode sair da integral, porque ele é constante, ele não varia para cada elemento de área dA.
Isso aqui é igual ao módulo de E. Agora, o elemento de área DA, que é um elemento de área em coordenadas esféricas, se vocês se atentarem, ele vale R seno ao quadrado de θ, dθ, dφ, tá certo? De forma que, se você fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar 4π o seno ao quadrado de θ dφ, e essa integral de... Não, aqui está errado. Aqui. R ao quadrado, seno de θ... Não, está errado. Isso aqui eu... Não é R quadrado? Isso aqui está errado. Peraí. Eu escrevi errado aqui. Isso aqui não existe. E aqui é R ao quadrado. Pronto. R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Aqui é um R seno de θ, R dθ e dφ, certo? Desculpa. Então, essa integral aqui vai dar 4π, tá certo? E esse aqui dá R ao quadrado, então isso aqui me dá módulo de E, 4π R ao quadrado. Ok? Isso aqui, então, é basicamente o meu fluxo. A integral de EDA. Bom, pela lei de Gauss, então, o módulo de 4π R ao quadrado é igual a carga em volta, que é Q, dividido por ε0, de forma, então, agora já colocando a direção radial do campo, o E vale 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, R inversor. Tenta resolver isso aqui pela lei de Coulomb para você ver o trabalho que vai dar, certo? Então, como a gente pode observar, o campo elétrico de uma esfera é exatamente o mesmo que teríamos se toda a carga Q estivesse centrada no centro, tá certo? Isso aqui é como se fosse uma carga pontual com carga Q centrada no centro, tá certo? Então, esse resultado é muito importante. O campo elétrico de uma esfera é exatamente o mesmo que teríamos se toda a carga estivesse concentrada na origem. Ok? E se a gente tivesse aqui uma casca esférica? Na vez de uma esfera aqui, uma casca esférica. Novamente, ó, o E seria radial, tá certo? Porque ia ser uma casca esférica, se rodar a casca não pode mudar. O módulo de E ia ser constante, tá certo? Então, se fizesse o quê? Se fosse uma casca esférica, de carga Q, ok? Quanto seria o campo elétrico aqui na posição? O E ainda seria radial. O módulo de E tem que ser constante a uma distância fixa de R. A carga Q envolvida pela superfície gaussiana ia ser a mesma. Quanto vocês acham que ia valer o campo? Zero. A mesma coisa. Mesma coisa. Qual é a carga envolvida pela superfície gaussiana? Ia ser Q. Tá certo? Zero seria aonde? Dentro da distribuição. Isso. Dentro da distribuição, mas se eu tivesse uma casca esférica, ó, uma casca agora, eu posso pegar aqui ó, e construir minha superfície gaussiana aqui, ó. Qual é a quantidade de carga dentro da superfície gaussiana? Zero, logo, dentro da casca esférica, o campo é zero.
fora da casca esférica, o campo vale exatamente como se toda a carga tivesse na origem. Tá certo? Exatamente igual. Aí um exercício interessante para vocês, que provavelmente tem lá, é quanto seria o campo elétrico dentro dessa esfera aqui, ó. Dentro dessa esfera. Se ela fosse uma carga uniformemente distribuída. Distribuição de carga. O que você tem que fazer? Basicamente, você vai ter que calcular a quantidade de carga, ó, que está aqui dentro. É isso que você vai ter que calcular. A única diferença é essa. Então, aqui, ao invés de aparecer a carga total, vai aparecer a fração da carga aqui. Tem que ver. Você pode fazer uma regra de 3 básica, né? Aqui, ó. Você tem Q para quanto? Para 4/3 de π R ao cubo. Então, nesse volume aqui, eu tenho Q. É rão, né? Aqui. Eu vou ter um certo Q' para um certo raio menor ali. 4/3 de π R ao cubo. Tá certo? Quando que usa isso mesmo? Se eu quero calcular a quantidade de carga, é o campo dentro da minha esfera uniformemente carregada. Certo? Então, ó, vamos fazer com um certo cuidado de novo. Ó. Imagine aqui, ó. Imagina aqui que agora você tem esse cara aqui, é sólida também, certo? Uniformemente carregado. Beleza? Agora eu quero calcular o campo interno aqui, ó. Vou pegar e vou fazer uma superfície gaussiana aqui, ó. Esse aqui tá o meu rainho aqui, ó, onde eu quero calcular. Tá certo? Qual é a quantidade de carga aqui dentro? Ou seja, eu sei que toda a esfera tem uma certa carga Qzão. Q. Mas dentro da superfície gaussiana, que é aquela que está envolta pela superfície gaussiana, que é o que aparece na fórmula aqui, ó, tá certo? É só uma fração da carga, não é toda a carga, certo? Uma parte dela que está lá de fora aqui, ó. Tá certo? Como é que eu calculo isso aí? Posso calcular por essa regra de 3, ou de maneira mais formal, eu vou pegar e calcular o ρ dV. Quanto vale o ρ? O ρ vale Q. Vamos dizer que esse cara tem uma carga, tem um errão aqui, ó. Um errão total, certo? O meu ρ, ele vale a carga total dividido pelo volume da esfera. 4/3 de π errão ao cubo. Essa é a minha densidade de carga. Tá certo? Carga total dividido pelo volume total. Para calcular agora a quantidade de carga só nesse volume aqui, ele tem que fazer essa integral só no volume menorzinho. Então, quando eu integrar esse cara aqui, eu vou ter uma integral do meu ρ, que vale Q sobre 4/3 de π rão ao cubo, integrado no volume. O volume dV em coordenadas esféricas é r ao quadrado seno de θ dθ dφ dr. Tá certo? Essa integral de seno de θ dθ dφ dá 4π. Tá certo? Então isso aqui vai dar Q sobre... Vou pôr 3, tá vendo? Esse 3 eu vou passar multiplicando aqui, não vai? Vou passar, certo? Então vai ficar aqui, ó. 3Q sobre r ao cubo. O 4π que vem dessa integral aqui, ó, eu cancelo com esse 4π aqui. E aqui vai ficar uma integral que vai agora de 0 até o r somente. Para não integrar tudo, vou integrar daqui até aqui só. De
R ao quadrado dr. Então isso aqui vai dar R ao cubo sobre 3, de 0 até R vai ficar Q, R ao cubo, sobre, sobre, porcaria do inferno, R ao cubo, que é essa regra de 3 que eu falei para vocês aqui, ó. Isso aqui é o meu Q'. Então, a resposta seria exatamente essa, onde o meu Q aqui seria, na realidade, o meu Q' agora. Tem que pôr aqui o meu Q'. Reflitam, provavelmente é um dos exercícios do livro, muito provavelmente. Senhor, onde mesmo surgiu esse defi? Esse defi, esse aqui, é um dos deslocamentos infinitesimais das componentes esféricas. A coordenada esférica ela tem um raio, que é o dr, ela tem uma componente que é o dθ, e ela tem uma componente que é o dφ, certo? Então você roda assim, que é o dφ, e você roda daqui até aqui, que é o dθ. Certo? Você vai fazer um θ de 0 a π e um dφ de 0 a 2π. Então, você vai somando um monte de anéis assim, ó, daqui até aqui, para calcular uma casca esférica. Aí você vai fazendo isso para vários raios, para calcular o volume de uma esfera. Então θ de 0 até π. Isso, o θ de 0 a π, porque se você rodar duas vezes, você vai somar duas vezes, tá? Porque, ó, mas se você fizer o de 0, ó, tá aqui, ó, 0 vai até π. Se você voltar, ela soma de novo, tá vendo? Ah, não, aqui do cálculo 4 a gente invertiu. É, o que vocês chamam de θ e o que vocês chamam de φ, né? Então, mas aí você só olha para o seno, tá certo? O seno é o que define se a integral é de 0 a π ou de 0 a 2π, tá certo? É a variável que está dentro do seno. Eu estou apontando na tela aqui, você provavelmente deve estar vendo muito bem. Mas é o... Esse cara aqui, tá vendo? Esse cara aqui é o que vai de 0 a π. Olhou o seno lá, se chama de φ, θ, então isso que é variável, né? Então é uma desgraça. Beleza? E essa integral aqui é sempre de 0 a 2π. O cara que está solitário aqui é o que vai de 0 a 2π. Isso que eu ia perguntar. Então, esse aqui é de 0 a 2π. Isso. O dφ é o de 0 a 2π. E o seno de θ, que dθ, é de 0 a π. De 0 a π. É o cara que está dentro do seno ali, que às vezes chama de φ, alfa, como você queira, é o cara que vai de 0 a π. Tá certo? É ele que dá 2, tá vendo? Porque você vai ficar 1 menos 1, que dá o 2, vezes o 2π, dá o 4π que aparece. Entendeu? Prático, tem que ir lá. Então, tá aí para exercício para casa, aí para fazer o do volume. Professor, Pois não. eu tenho uma distribuição de densidade de carga Isso, não uniforme. não uniforme. E eu Isso. tenho a gaussiana fora da superfície. Então eu tenho Fora da... da superfície da esfera. Aqui você fala. Lá Eu de... posso considerar ainda como a carga total sendo o Q, ou eu preciso, Aí é que acabou. É a carga total. mesmo tendo uma... Não importa. Ela pode ter... Ela só vai influenciar no cálculo da borda da superfície para dentro. Isso. Agora tem o seguinte, a gente está falando de uma distribuição, vamos dizer, radial. Ela tem que manter a simetria radial. Porque se esse ρ dependesse do θ, certo? Por exemplo, aí você não poderia tirar o E mais do integral de EdA, certo? Porque de um lado aqui, ele tem mais carga do que do outro, então você já perde simetria, certo? Então, a lei de Gauss não vai te ajudar muito nesse sentido. Agora, se o ρ, que é geralmente os problemas que você vai encontrar aí no seu dia a dia, tiver uma distribuição que varia com o raio, certo? Aí, para qualquer distância ali, você vai ter o mesmo campo elétrico, certo? Ele não pode nem depender nem de θ nem de φ. Se ele depender, o E já não sai da integral. Não tem mais como tirar o E ali da integral. Agora, se o ρ tiver uma distribuição qualquer, mas ele falar para você a carga é Q, o que entra aqui na lei de Gauss aqui, ó, é a carga envolvida. Se ele está... Que nem eu falei, se fosse uma casca esférica, é como se fosse uma distribuição não uniforme, certo? Tá todo mundo na borda e ninguém dentro. Não importa. É como se fosse uma carga pontual. Se tivesse um monte de esferinhas, uma atrás das outras, mas a soma total dessas esferinhas fosse Q, é
Q, acabou. Agora, se você for calcular o campo dentro, aí na hora de você fazer essa integral aqui, ó, de ρ dv aqui, ó, aí você não pode usar a expressão aqui, tá vendo? Ó? Porque já não é mais constante. Esse cara é constante, ó. Q, 4π, o R é φ, é constante, tá certo? Aí tudo bem, aí tá aqui, ó, tiro da integral aqui, ó, tá vendo? Tirei da integral aqui. Se ele dependesse aqui de R, aí na hora de você fazer essa integral aqui, ó, você ia integrar junto um R ao cubo, sei lá, qual fosse a expressão do R aí que aparecesse aí. Só aí, só quando ele está dentro desse. Beleza? A gente vai encarar muitos desses problemas assim com distribuições não uniformes de carga também. Certo? De fato, esses são os mais interessantes. Bom, o que é importante a gente frisar aqui é que a lei de Gauss é sempre válida, tá certo? Às vezes ela não é muito útil, mas válida ela sempre é. Se o ρ não fosse uniforme, se não fosse esfericamente simétrico, ou mesmo se tivéssemos escolhido outra forma para a superfície gaussiana, ainda assim o fluxo de E é igual a Q sobre ε0, certo? Sempre. O problema é calcular o fluxo. Esse que a cagada está aí. Às vezes não é tão fácil calcular o fluxo. E aí ela não tem muita utilidade. Então, nesses casos, o E estaria não necessariamente, né, o E estaria na direção de dA, tá certo? Então o produto de E dA lá não é simplesmente módulo de E vezes dA. Ou mesmo teria magnitude, não teria magnitude constante na superfície. Então a gente não tem como tirar o E da integral, tá certo? Você vai ver que a utilidade mesmo está quando a gente joga esse E aqui, ó, é nesse passo aqui, ó. É esse passo aqui, ó, que a simetria nos possibilita, é que faz com que a equação de Gauss seja útil. Não válida, válida é sempre. Só que ela traz um benefício aí pra gente quando você consegue remover o E aqui da integral. É esse que é o grande valido, certo? A simetria, então, só para enfatizar, ela é crucial, então, para a aplicação da lei de Gauss. E, de fato, a gente não tem muitas simetrias aí que a gente vai conseguir tirar benefício, tá certo? Então, basicamente, 3 são as principais simetrias. Então, quais são? É o que a gente já viu, né? Simetria esférica. Por isso que justifica a gente perder uma aula ali ou ganhar, na realidade, uma aula falando sobre coordenadas esféricas. Simetria cilíndrica, que é o que faz a gente então estudar a parte de coordenadas cilíndricas. E a simetria planar, que é o já famoso aí, os nossos sistemas de coordenadas cartesianos, que é a nossa simetria plana. São esses 3 casos aqui em que, basicamente, a gente vai utilizar para poder tirar benefícios da lei de Gauss, certo? Como a gente vai observar, como veremos, a simetria cilíndrica e plana, elas requerem, na realidade, cilindros infinitamente longos, tá certo? E planos também, as mesmas simetrias planares, que se estendam até o infinito em todas as direções, tá certo? Só nesse caso que a gente pode utilizar a lei de Gauss, a fim de obter, então, uma resposta aproximada, basicamente, muito boa, tá certo? Então, isso é válido para cilindros longos ou superfícies planas grandes. Então, o que vem a ser uma superfície plana grande? Ó? Mas eu tenho aqui uma superfície plana, aqui, ó, certo? Se eu pegar uma distância aqui muito longa, então esse cara eu não posso considerar infinito. Mas se eu estiver muito próximo do plano aqui, ó, ou esse... O fato é, essas dimensões aqui, ó, precisam ser muito maior que a distância que eu estou do plano. Quando eu estou a uma distância muito menor do que as dimensões do plano, aí eu tenho uma boa aproximação para a lei de Gauss, certo? É isso que é ser muito grande. É isso que eu quero dizer. Muito grande é essa distância aqui, z, é muito menor, porque
Porque daí o Z está aqui, ela olha lá praticamente está no infinito, né? O X e o Y está todo mundo muito longe. Certo? O cilindro também, ó. Se eu tiver um cilindro aqui, ó, basicamente o que eu estou falando é que eu estou calculando o campo aqui bem próximos comparado com as dimensões aqui do triângulo. É nessas circunstâncias que eu posso ainda fazer uso da lei de Gauss e obter um resultado aproximado muito bom, certo? Obviamente que nas bordas aqui, ó, isso não vai funcionar muito bem, certo? Porque aí essa distância aqui, praticamente das bordas, essa distância aqui, ó, daqui até aqui, não está relativamente grande. Então, mais do que o x ser grande, é essa distância aqui que precisa ser grande. Daqui, aqui e aqui. Tá certo? A partícula tem que olhar lá e ela tem que ver praticamente um cilindro infinito. Ela olha e fala, beleza, aqui tô em casa, posso usar. Caso contrário, é lei de Coulomb mesmo e fazer tudo na marra. Tem que fazer na marra. Não tem como. Tá certo? Outro cuidado que precisa ter é que quando é que se usa ou não. Então é só, novamente, utilizando simetrias. Você vai ver, é bastante comum o cara pegar lá e tentar resolver o nosso problema do anel aqui, por exemplo, ó, com uma superfície gaussiana. Não dá, não vai ter como. Você não vai resolver um anel com superfície gaussiana. Não tem o que fazer. Não tem como você tirar benefícios. O campo E não é constante no espaço, ele não vai sair da integral de EDA, não vai. Mesmo esse disco aqui furado aqui, ó, você não vai, essa passagem aqui, ó, não vai funcionar. Você não vai conseguir remover o E aqui da integral aqui para calcular. A lei de Gauss, novamente, é válida, mas ela não vai trazer benefício nenhum para você, porque você não vai conseguir tirar aqui o E da integral aqui para calcular o fluxo, certo? Não tem uma simetria aí organizada. O campo não é um campo bem comportado a ponto de você conseguir fazer uso aí da lei de Gauss. Ok? Alguma pergunta? Muito bem, então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o exemplo 2.3. Então aqui o que a gente tem? A gente tem um cilindro, é longo, ele tem uma densidade de carga que é proporcional à distância ao eixo. Tá certo? Então, meu ρ aqui, ele é Ks. O S aqui é o que... Eu vou chamar de KR, vai. KR. Onde o K aqui é uma constante. Ok? Então, a pergunta é, encontre o campo no interior do cilindro. Interior, hein? Então a ideia é o seguinte, ó, tá aqui o meu cilindro maior. Tá aqui o meu eixo do cilindro. E eu quero calcular o campo a uma certa distância aqui, ó. R. Tá certo? Quero calcular uma certa distância R. Então, como é que a gente vai fazer? Então, a ideia
é você desenhar aqui uma superfície gaussiana cilíndrica, tá certo? De comprimento L e raio R. Então está aqui, ó, a minha superfície gaussiana aqui. Está aqui a minha superfície gaussiana, tá certo? Então, minha superfície gaussiana. Muito bem, pela lei de Gauss, a integral de escalar dA é igual a carga envolvida dividido por epsilon zero. Muito bem, muito bem. Então, o primeiro passo é calcular essa carga envolvida aqui, ó. Qual é a carga que está aqui, ó, dentro da minha superfície gaussiana? Tem uma certa quantidade de carga aí que está envolvida. O que eu tenho que fazer? Tenho que calcular a carga envolvida, que é o Qzão ali envolvido, né? Ela é igual à integral de ρ dV, tá certo? O meu ρ agora, só preciso me atentar, ó, que é um ρ que depende do raio, tá certo? Ele diminui aqui, aliás, ele aumenta quando o raio aumenta, tá certo? Então ele tem aqui zero de carga no eixo, depois que à medida que começa a aumentar, ele vai aumentando linearmente. Então eu tenho que a carga envolta, ela é, vou chamar de KR', só para não confundir com esse R aqui, né? Então, que é onde eu quero calcular. Isso aqui é o meu ρ. E aqui a minha elemento de volume em coordenadas cilíndricas, que vale R', dR', dφ, dz. Tá certo? Isso aqui é meu elemento dV em coordenadas cilíndricas. O meu Q envolto, então, ele vale. A integral de dφ é uma integral de 0 a 2π, então aparece um 2π aqui. A minha integral aqui em dz é de 0 a L, porque esse tamanho aqui eu chamei de L. Então aparece aqui um L. Tem esse K aqui também. Então aparece aqui um K. E vai ter uma integral aqui de 0 a R, daqui até aqui, que vai integrar R' ao quadrado dR'. De forma que a carga toda envolvida é 2π L K. Isso aqui dá R' ao cubo sobre 3, de 0 a R dá R ao cubo dividido por 3. Isso aqui então me dá a carga envolvida. Beleza? Então o primeiro passo está feito, que foi calcular a carga envolvida pela superfície gaussiana. Tô dando uma boiada nesse final. Como final? O dV, você achou? Daqui pra. Não, ali entendi. Aqui, entendeu? Entendi. Então tá morto. Pra lá. Aqui? Final. Ó, integral de 0 a 2π em dφ, tá certo? Para fazer essa volta inteira aqui, ó. Tá certo? Aparece o 2π. Você já separou as integrais aí, tá fazendo. Já fiz a integral em dφ, que é super didático, entendeu? Assim. Aí depois tem uma integral em dz, que vai de 0 a L. Aí aparece o L aqui. Tá, então de dφ vai de 0 a 2π, para dar a volta inteira no cilindro aqui, ó. 2π e dz vai De 0 a L. 0 a L. E aí isso dá uma casca cilíndrica. Aí para integrar o cilindro inteiro eu tenho que integrar de 0 a R. Só que eu tenho que me atentar aqui que ela é ponderada aqui por um ρ que não é constante, né? Então no final das contas eu tenho esse resultado aqui. Sim?
Beleza? Muito bem, então calculei a carga envolvida. Agora, novamente, fazendo o uso da simetria, é fácil notar que o E tem que ser radial, né, aqui nesse ponto, porque senão eu pegaria meu cilindro, dava uma rodada nele aqui e ele mudaria de posição, mudaria de sentido, não pode mudar, porque se eu transladar aqui, rotacionar o meu cilindro, a distribuição de carga não muda nada, certo? Está uniforme, porque ela é radial, para um certo raio ela é constante. Se ela dependesse do θ, né, ou do φ no caso, aí não é verdade. Né? Porque se dependesse do φ, se eu rotacionasse, não depende, só depende do raio. Então, para um raio fixo, ela é constante. Se eu rotacionar esse cara aqui, fizer uma rotação em θ, em φ no caso, isso não vai mudar nada. Não pode, então, o E tem que ser radial. E também tem que ser constante, tá certo? Porque se não fosse constante dado um R fixo, isso que é importante falar, para um R fixo, o E é constante. Então toda a borda aqui, ó, o E é constante aqui, ó, nessa região aqui. Obviamente que para dentro que ele pode ser menor, mas para uma distância fixa, ele é constante todo o raio. Então daí a gente tira que a integral de E escalar dA, o E é radial, o dA é radial também, tá certo? Nas bordas, né? Na tampa aqui, na realidade, ó, o dA tá aqui, ó. Você tem um dA aqui e você tem um dA aqui. Mas o E é radial, tá certo? Então o E escalar dA aqui nas tampas dá zero. Então, eu teria que, para ser rigoroso, tem que considerar, na verdade eu estou considerando, mas já estou descartando porque o produto de EDA das tampas dá zero. Então eu só acabo levando em conta esse aqui que está na lateral do cilindro. Então meu EDA é igual a integral de módulo de E dA. O E, por sua vez, para uma distância fixa é constante. E integral de dA. E isso aqui é a área do meu cilindrinho aqui da superfície gaussiana, certo? Que vale quanto? Quanto vale a área de um cilindro? Você pode fazer a integral, ou você pode já calcular, né? Já sabe que é a base vezes a altura, não é isso? A área da base é 2πr vezes a altura, que é L, certo? Então isso aqui me dá o fluxo. Isso aqui me dá o fluxo do campo elétrico. Então, só notando aqui que as contribuições das tampas eu não levei em conta, porque o E é perpendicular ao dA. Tá certo? Os dois TR não é volume. Não. Os dois TR vezes L não é volume. Não, porque tem dimensão de metro quadrado. Ó. Como é que pode ser volume? A área da base é πr ao quadrado. Né? Ah, desculpa, que eu falei área da base, mas eu falei não é área da base. Desculpa, no fundo é. Se você pegar esse cilindro aqui, ó, você pega esse cara aqui, ó, passa uma tesoura aqui, ó, corta e abre. Você vai ter 2πr vezes L. Isso dá a área do cilindro. Tá certo? Eu falei área da base, não tem nada a ver. Desculpa aí. Você enxerga ali que dá um quadrado ali quando você cortar ele? Sim ou não? Então, eu enganei vocês aí. Com isso aí, a gente sabe que o fluxo, que é então módulo de 2πrL, é igual ao Q envolto dividido por ε0, tá certo? Q envolvido dividido por ε0. O Q envolvido é 2πLK R ao cubo sobre 3. Então, dividido por ε0. Daqui eu tiro, então a gente já sabe que ele é radial. Eu tiro finalmente o campo elétrico, ele vale 2π vai embora com 2π, o L vai embora com L. Então isso vai dar 1 sobre 3 ε0 K R ao quadrado na direção R versor. Pode perguntar, vai lá, aproveita, estamos aí. Beleza?
Perguntas? Tá morto? Ó, uma lição que eu aprendi quando eu era mau aluno era o seguinte: eu nunca saía da sala com dúvida. Então, façam isso. Não que eu tô falando que vocês são maus alunos, tá certo? Mas eu não era um bom aluno, mas eu não gostava de estar em casa, então eu aprendia tudo na sala de aula. Eu era daqueles caras bem chatos, mesmo que não deixava o professor caminhar. Porque o professor, peraí, não entendi, volta lá. Não, peraí. Aí os meus colegas falavam, puta que pariu, cara, de novo. Mas eu já saía da sala já sabendo quase tudo, cara. Isso me poupava um tempo em casa enorme. Beleza? Mais um exemplo, então. Esses são todos exemplos clássicos, tá? Isso aqui eu estou apresentando aqui como se fosse novidade, mas isso aí é o A e o U da lei de Gauss. Não tem? Isso aí são os que vocês não podem sair daqui sem saber. De jeito nenhum. O trivial é esse cara aí. Bom. Ali, senhor, Pode falar, fala aí. Não aí dentro, né? Dentro. Dentro. Aí, se a gente passar por ali fora, se vamos supor qual que seria... Não. Ah, esse tem um detalhe, ó. Vamos supor, nós estamos calculando dentro, né? Ah, mas aí eu vou entregar toda a graça e vai acabar com a graça e tudo. Aí você tem que só tomar um cuidado, ó. Se você fizer uma superfície gaussiana aqui fora, tem um cuidado a ser tomado sim. Ó, vou fazer a superfície gaussiana aqui, tá certo? Ok? Presta atenção aqui, ó. Esse cara aqui, ó, vamos dizer que essa distância aqui é o meu R. Quando eu for calcular a carga envolvida, eu vou ter que integrar de 0 até quanto? Não, só que até o errão. Até onde tem carga, de 0 até errão. Tá certo? E quando eu for integrar esse cara dA aqui, ó, que é da superfície gaussiana, esse R aqui é esse R'inho aqui. Então aqui vai aparecer basicamente o errão ao cubo, tá certo? E aqui vai aparecer o R'inho. Então vai ficar aqui em 3 casos, errão ao cubo sobre R'inho. Basicamente isso. Tem que tomar um devido cuidado. Tá vendo? Porque uma coisa é a integral dA da superfície gaussiana. A superfície gaussiana vai daqui até aqui. E a superfície do lado de fora aqui, ó. Agora, quando eu vou calcular o volume, eu tenho que integrar só onde tem carga, que é daqui até aqui. Se eu tiver que integrar mais, é como se eu estivesse supondo que o cilindro fosse maior do que ele realmente é. Então, o volume eu vou integrar de 0 a errão. E a superfície gaussiana é o 2π R'inho vezes 0. Tá certo? Tem que treinar lá, hein? Vai, é batata. É muito comum os caras errarem esse tipo de integral. Muito comum. É falta de atenção, né? Você tem que, mais do que saber usar essas fórmulas, você tem que entender o que você está fazendo, né? Então, ó, presta atenção o que vem a ser essa carga envolvida e o que é essa área aqui, ó. Essa área aqui da superfície gaussiana. Então ali eu vou integrar de 0 até errão. Não. Quem? Aqui ou aqui? Para calcular o que é envolvido? Não da carga, porque o problema está na carga. Isso. Para calcular a carga, você vai integrar de 0 até errão. Porque se integrar de 0 até R'inho, é como se estivesse calculando elementos de cargas aqui, tá vendo? Ó? Entendi. Mas não existe carga ali, né? Não tem. Então não pode. A integral vai ser de 0 até errão. Beleza? Agora da superfície gaussiana não. A superfície gaussiana é 2π R'inho, né? Porque é ela mesma. Ela é uma distância dela. Por favor, se atentem. Exemplo 2.4. Ops. Então, ó, um plano infinito tem uma densidade de carga sigma. Qual o campo elétrico produzido por essa?
Então tem um plano infinito e eu quero calcular o campo elétrico produzido por esse campo infinito. Então vamos lá. Então, ó, tá aqui meu plano. E eu vou aqui fazer, então, a minha superfície gaussiana. Então, qual que é a ideia? A ideia é você construir uma superfície gaussiana. Pode ser triangular, retangular, pode ser cilíndrica. Eu gosto da cilíndrica. Aqui, ó. Ela também está na parte de baixo. Aqui, ó. Então, ela está envolvendo aqui uma certa quantidade de carga aqui, ó, do plano. Tá certo? Esse objeto aqui ele tem uma certa área A. Okay? Esse objeto aqui, ó, ele tem um dA aqui, ó. Ele tem aqui na base aqui um dA aqui. Na lateral aqui ele também tem um dA aqui, né? Então aqui os meus elementos de área. Por simetria, a gente já sabe que o campo elétrico ele tem que apontar para fora do plano, certo? Ele tem que apontar necessariamente para fora do plano. Se ele apontasse na diagonal assim, na hora que eu rodasse o plano de 180 graus, não ia mudar nada, ele está apontando para o outro lado, né? Então não pode também, certo? Não tem como. Se você rodar o plano de 180 graus não muda nada, o campo também não pode mudar, certo? Tá assim, se eu faço isso aqui, se o cara está na diagonal aqui, na hora que eu faço assim, então, pô, mas agora não pode, não tem como. Então, por simetria, novamente, você sabe que o campo tem que ser apontando para fora, perpendicular ao plano. Ele aponta para cima em todos os pontos acima do plano e ele aponta para baixo em todos os pontos abaixo do plano. Bom, a contribuição aqui dessa área lateral aqui para o fluxo, quanto é? Zero, né? Porque o E é perpendicular a dA, então a contribuição para o fluxo da área lateral é zero, pois o E é perpendicular a dA. Por outro lado, a gente tem a superfície superior, que contribui com quanto? Se essa área avaliar aqui, ó, quanto isso aqui contribui para o fluxo. Então vamos desenhar aqui, vamos escrever a lei de Gauss aqui, ó. Integral de dA, Q envolvido sobre ε0. Então, ó, esse aqui de cima aqui, ó, o E aqui a gente sabe que é constante. Quanto que ele contribui para o fluxo, essa tampa de cima aqui? E vezes A, certo? E esse de baixo aqui contribui com? Também, E vezes A, certo? Porque nos dois casos eles são paralelos. Esse aqui é paralelo, tá certo? O produto escalar desse com esse dá módulo de E vezes a área. O produto escalar desse vezes esse dá módulo de E vezes a área, tá certo? Então, no final das contas, a integral de EDA aqui, ó, vale 2 vezes o módulo de E vezes a área. Certo? Um da tampa superior e o outro da tampa inferior. Beleza? Muito bem. A carga que está aqui envolvida pela superfície aqui, ó, quanto vale? Se eu tenho uma distribuição sigma, quanto vale essa área aqui? Se a área da tampa vale A, quanto vale essa área aqui? Isso aqui é um cilindro. A também, certo? Então a carga aqui, quanto vale? Se eu tenho uma distribuição superficial de carga sigma. Sigma, lembre-se que é nada mais do que carga por área, tá certo? Então a carga envolvida ali quanto é?
sigma vezes A. Sigma vezes A. E aqui dividido por ε0 da lei de Gauss, tá certo? Então, daqui eu tiro que o campo elétrico E, ele vale sigma sobre 2ε0 na direção N inversor aqui, onde o N inversor nada mais é do que esses versores aqui que apontam para fora da superfície, certo? Esse aqui é o campo. Esse resultado aqui é clássico dos clássicos, certo? Porque isso aqui ó, tem um resultado bastante importante aqui, ó. Basicamente, o que a gente nota é que o campo de um plano infinito independe da distância que você está do mesmo. Tá certo? Olha que coisa interessante. Você pode estar a 1 km do seu plano, ou você pode estar a 1 centímetro do seu plano infinito, e o campo é o mesmo. Tá certo? Como é que pode, né? Se perguntar isso aí. O que acontece com 1 sobre r ao quadrado da lei de Coulomb? E aí, o que vocês acham? Eu tive que pensar um bocado para descobrir isso, porque o livro lá ele fala, conversa, é uma balela lá que não convence ninguém, pelo menos não me convenceu. Mas depois, como eu mesmo criei minha teoria, me convenci dela própria. Mas vocês vão ver que faz mais sentido que a do livro. Ó. Então eu vou tentar explicar para vocês por que isso acontece. Pelo menos não vai ser uma prova, obviamente, mas te dá uma noção do que acontece. Ó. Imagina que você tenha o seu plano infinito aqui, ó. Isso aqui você não vai encontrar livro nenhum, hein? Isso aqui foi uma meia hora lá de reflexão, tá certo? Eu estou aqui, ó, bem próximo do plano, ok? Quem que contribui mais para esse campo aqui, ó? Essa carga aqui, ó. Imagina que você tem carga em todo esse plano, tá certo? Você tem uma carga aqui. Você tem uma carga aqui, ó, que também está muito distante dela, certo? Muito distante. Essa carga aqui, ó, vamos chamar aqui de posição 1, posição 2 e posição 3, tá certo? Esse cara aqui, ó, esse ponto aqui, o cara 3 contribui muito, tá certo? Porque ele está bem próximo do 3, tá certo? Só que o elemento 1 e 2, ó, se você olhar, ele praticamente o 1 cria um campo para cá e o 2 cria um campo para cá, ó. Quase paralelos um ao outro. Não são paralelos porque tem um ângulozinho ali, mas praticamente se cancelam, tá certo? Esses caras que estão muito longe. Sim? Quando você começa a se afastar, a contribuição do 3 começa a diminuir, tá certo? Porque está mais distante. Mas e a contribuição desses caras aqui, ó? Começa a aumentar, tá certo? Então, quando você está muito próximo, quem contribui é aquele pedacinho que está bem próximo ali dela. Os outros que estão mais afastados, praticamente os campos deles se cancelam. Quando você começa a se afastar, a contribuição desses caras começa a diminuir, mas a dos caras afastados começa a aumentar. E isso balanceia de forma a manter o campo constante. Essa é a intuição que vocês precisam ter. É exatamente isso que acontece. Tá claro? Dá para entender o que eu estou querendo dizer isso aí? Mas na medida que você vai se afastando mais e mais, ó, menos esses caras vão ficando paralelos e mais eles começam a contribuir. Quando eu estou muito próximo, muito próximo, esses caras aqui que estão longe, praticamente a contribuição deles todos se cancelam, todas, certo? Todos. Quando eu começo a me afastar, ó, começa a aumentar a contribuição de todo mundo, e é desse cara que estava bem próximo dele começa a diminuir. E aí, no final das contas, o que a gente está mostrando é que um se contrabalanceia com o outro e acaba dando um resultado constante, tá certo? Uma maneira de você deduzir esse resultado é calcula o campo de um disco, tá certo? De um disco, não de um anel, de um disco. Você sabe fazer do anel, você faz de um disco, integra. Aí depois você põe esse raio desse disco indo para infinito. Você vai ter que cair necessariamente nesse resultado aqui, ó. Necessariamente. Certo? À medida que o raio vai aumentar, você vai ver que aquela dependência com o raio vai embora e vai sobrar, no final das contas, sigma sobre 2 epsilon zero.
você coloca carga muito próxima também, dá o mesmo resultado. Também vai dar o mesmo resultado. Vai tender a dar o mesmo resultado. Muito próximo também. Pode fazer, tanto um limite quanto o outro. Se aproximar a carga aqui, ó, praticamente esse plano aqui é infinito em comparação a esse aqui. Bom, outra observação importante é que, embora o uso da lei de Gauss se limite aos casos de simetria esférica, cilíndrica e plana, a gente pode também utilizar combinações de objetos que possuem tal simetria. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, um cilindro aqui, outro cilindro muito próximo desse aqui, e eu quero calcular o campo aqui, por exemplo. Calcula por lei de Gauss esse cilindro, guarda o resultado. Calcula por lei de Gauss esse outro cilindro, guarda o resultado, soma os dois, pronto. Está lá o resultado. Ah, não, mas eu quero também colocar uma esfera aqui, ó. Sem problema nenhum. Calcula agora o resultado de uma esfera, soma, vai somando, certo? Ah, não, mas além disso tem um plano infinito aqui também. Vai somando. Você pode fazer combinações de quanto você queira, certo? Esse resultado aqui do plano infinito é importante, ó, porque ele vai ajudar muito nesse cara aqui, ó, onde você tem uma carga menos sigma, ou mais sigma, e menos sigma. E essas placas estão muito próximas uma da outra. O que é isso aqui? Um capacitor de placas paralelas. Tá certo? Então isso aí vai te dar quanto vale o campo dentro de um capacitor de placas paralelas. Quanto é que dá? É fácil de ver, quer ver? Ó. A gente sabe que, ó, sigma sobre 2ε0, não é isso? Então, ó, tem aqui, ó, vou desenhar meu plano aqui. Isso aqui é o exemplo 2.5 agora. Ó, tem aqui um plano, desenhar aqui, ó, só de perspectiva aqui, tá certo? Que tem uma distribuição mais sigma. Quanto vale o campo? Vamos desenhar em azul aqui. Quanto vale o campo produzido por esse cara aqui? Sigma sobre 2ε0 para cá e sigma sobre 2ε0 para cá, certo? Sim ou não? Beleza? Agora eu vou pegar, ó, desenhar um outro. O meu outro capacitor está aqui, ó. Princípio da superposição, certo? Não tem problema nenhum. Agora eu vou desenhar em verde isso aqui, só para enxergar. Agora é negativo, né? Então as linhas de campo estão chegando nele aqui, ó. Sigma sobre 2ε0 e as linhas de campo estão chegando nele aqui, ó. Sigma sobre 2ε0, tá certo? Olha o que acontece aqui, ó. Cada menos sigma. Já tem a direção, né? A direção já pus para apontando no sentido contrário. O módulo do campo elétrico, a direção está aqui. Tá certo? Quanto vale esse campo aqui? Ó? Então agora você vai olhar por área, certo? Vou pegar aqui em vermelho aqui, ó. Aqui, ó, você tem sigma sobre 2ε0 apontando para a esquerda. Só que do outro, da placa negativa, você tem sigma sobre 2ε0 apontando para a direita. Quanto dá o campo aqui nessa região? Zero. Esse cara cancela com esse cara cancela com esse cara cancela com esse. Cancela, certo? Você tem que pensar o princípio de superposição. Esse campo, esse verde aqui vai até infinito, ó, apontando da esquerda para a direita. E o azul também vai até infinito, apontando agora da direita para a esquerda. Você tem um vetor assim, outro vetor assim, a soma dele dá zero. Certo? Desse lado também, ó. Zero, zero, zero. Então, nessa região externa, o capacitor dá zero. E interno aqui, quanto dá? Sigma sobre 2ε0 mais sigma sobre 2ε0. Então, aqui dentro a gente tem sigma sobre ε0. Esse é o campo dentro de um capacitor. Sigma sobre ε0.
Se você olhar quanto vale sigma, é a carga dividida pela área, não é isso? Então o campo nada mais é a carga do capacitor dividido pela área do capacitor, ε0. Esse é o campo elétrico. A diferença potencial, como a gente vai ver mais para frente, está relacionado com E escalar dl, nada mais é do que vai aparecer aqui um L aqui, ó, que dá aquela expressão do potencial, né, de diferença potencial de um capacitor de placas paralelas, QL sobre ε0A. Quanto maior a distância, maior a capacitância, tá certo? Quanto maior a área, menor a capacitância. Desculpa, a diferença potencial, não a capacitância, a diferença potencial. A capacitância é inversamente proporcional à diferença potencial. É isso? Alguma pergunta em relação a esse cara aqui? Surgiu uma pergunta um pouco mais lá pra cima. Pô, já devia ter feito antes. Fala aí. Não entendi ainda direito porque 2. Esse 2 aqui? Aham. Eu vou te explicar. Ó. Vamos fazer por partes aqui. Ó. Vamos pegar esse indivíduo aqui. Eu vou refazer esse desenho aqui, ok? Vou apagar todo esse cara aqui. Muito bem. Tá aqui meu plano, ok? Porque eu tenho que calcular a integral de EDA. Beleza? Vou fazer uma área, fazer uma superfície aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, certo? O meu E, ó, você tem um E que aponta aqui para cima e você tem um E aqui que aponta aqui para baixo. Sim ou não? Certo? Eu tenho um DA aqui, ó, nessa tampa aqui. Eu tenho um DA nessa tampa aqui. E eu tenho um DA em toda a lateral aqui, tá certo? Opa! Você concorda? Os 3 elementos de DA? Eu vou numerar, vou chamar isso aqui de DA1, DA2 e DA3. Tá claro? Ó, a minha integral de EDA, eu tenho que somar todas as áreas, porque é a área da superfície fechada como um todo, certo? Para eu somar todas as áreas, tem que somar essa, tem que somar essa e tem que somar a lateral. Aí eu pego toda a superfície fechada, beleza? Sim? Vou chamar, esses caras são o mesmo, né? Mas eu vou chamar esse cara de E1 também e E2. Só para diferenciar, mas eles são iguais, tá certo? Então, ó, se eu for chamar todos, o que eu vou ter? Eu vou ter uma integral de E1 escalar DA1 mais a integral de E2, que no fundo é o mesmo E, né? Eu só chamei aqui de DA2 mais a integral do meu E ali, né? Que é o meu E mesmo, escalar DA3. Isso aqui dá o EDA todo, que é a superfície fechada, tá certo? Ó, somei a área dessa tampa, E escalar DA. Somei o E escalar DA dessa tampa aqui e somei o E escalar DA da lateral toda. Isso fecha a superfície como um todo. Ok? Esse indivíduo aqui, ó, dá E vezes A. Esse indivíduo aqui dá E vezes A. E esse indivíduo aqui, como o E paralelo é perpendicular ao DA aqui, dá 0. Então, se você somar esses 3 caras aqui, isso aqui vai dar 2EA. É esse cara aí. Ou seja, a contribuição da tampa de cima dá EA. A contribuição da tampa de baixo dá EA. A contribuição da lateral dá 0. A integral na superfície fechada como um todo dá 2EA. Ficou? É isso aí que você tem que fazer. A gente tem ainda alguns minutos, então eu vou finalizar tudo que eu preparei aqui, que é a sessão 2.2.4, finalmente, que é o rotacional, então, do campo elétrico.
Então, a gente termina aqui as aplicações da lei de Gauss. Alguma pergunta mais sobre a lei de Gauss? Professor, só em todos esses exemplos sempre a parte carregada é infinita, né? Ou é uma placa infinita, um cilindro infinito? Veja, sim, mas ainda assim você poderia supor um cilindro finito, tá certo? Mas calcular o campo próximo. Então, porque o campo aqui vai ser praticamente, nas bordas não, nas bordas ele vai ter uns efeitos, mas aqui nessa região ele vai ser praticamente um campo radial, se você tiver próximo do cilindro. Então, ou ele é muito longo, ou eu estou calculando ele próximo e longe das bordas do cilindro, ou eu tenho uma placa e eu estou calculando próximo, que é o caso do capacitor de placas paralelas, tá certo? Nas bordas, você tem os efeitos de borda lá, que o potencial não é aquele lá, a capacitância não é a mesma, entendeu? Mas se você estiver bem no meio da placa, como a distância entre elas é curta, comparado com a área e com as dimensões, então você praticamente se considera um plano infinito. Aí, no caso desse cilindro aí, a gaussiana ela não precisa de ter o mesmo comprimento que ele. Não precisa. Ops, eu estou dizendo no micro. Você pode fazer aqui uma gaussiana aqui, arbitrária qualquer aqui, ó. Quão pequena você queira. Como você vai ver, quando você fizer as contas, ela vai independer desse resultado aqui. Vai independer do comprimento. Vai cancelar. As contas do fluxo do lado esquerdo vai ter um L, na carga envolvida vai ter um L, se cancela, não vai depender da gaussiana. Se você encontrar a dependência desse L aí, está errado. Pode parar, voltar e resolver e arrumar. Então, dando continuidade. Seção 2.2.4 é o rotacional de E. Muito bem. Vamos então calcular, como a própria seção diz, o rotacional do campo elétrico, utilizando, para começar, a configuração mais simples possível. Qual que é a configuração mais simples possível que a gente pode ter? A carga pontual, certo? Então, para a carga pontual, o meu E, ele vale 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado R versor, tá certo? E a gente vai então, o objetivo é calcular o rotacional de E. Bom, a gente poderia simplesmente utilizar aqui a expressão do rotacional em coordenadas esféricas, tá certo? E fazer a conta e pronto, obter o resultado. Mas como a gente não gosta de fazer o mais simples, a gente vai poder fazer algo um pouco mais divertido, tá certo? Afinal de contas, calcular e aplicar o rotacional em coordenadas esféricas aqui não vai ter graça nenhuma. Então, uma saída é essa. A outra saída é calcular uma integral de linha do campo elétrico de uma carga pontual. Então, vamos fazer pelo método da integral de linha. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, sistema de coordenadas. Eu tenho aqui o campo elétrico produzido por essa carga e eu quero sair aqui de uma posição A, dá uma certa distância RA, e eu quero caminhar aqui, ó, e ir até uma distância B, que dá uma certa distância RB. Tá certo? Aqui o meu X, Y, Z. Meu objetivo é integrar de A até B e escalar dl. Bom, primeiramente, eu vou fazer isso mais para a gente treinar um pouco de coordenadas esféricas também. Quanto é que vale um dl em coordenadas esféricas? Quanto vale um deslocamento infinitesimal em coordenadas? Como é que a gente faz isso aí?
que a gente tem que fazer é se atentar na figura do elemento de volume em coordenadas esféricas. Então vamos lá. Pega a tabela, mano, tá louco? Pega a tabela pronta, confere. Tá aqui o meu elemento de volume, tá certo? O que a gente observa aqui? Ó? Se a gente fizer um deslocamento infinitesimal em R versor, na direção de R versor, quanto que eu desloco aqui? Ó, se eu sair daqui e me deslocar daqui para cá. Quanto que é esse deslocamento aqui? Hã? dr, certo? Então, o meu dl, se eu andar em R versor, é um dr, R versor. Se eu fizesse um deslocamento aqui em dθ, quanto que eu desloco aqui? Se eu fizer um dθ, qual é o deslocamento que eu percorro? Mais R dθ, θ versor. E se eu fizesse um deslocamento aqui em dφ, na direção φ versor, desculpa. Esse aqui é um deslocamento em θ versor, um deslocamento na direção de φ versor. Quanto que eu meu desloco? Isso aqui é um deslocamento infinitesimal dr, certo? A soma dos três deslocamentos. Posso deslocar em dx, x versor, dy, y versor, mais dz versor, não é isso? Esse seria em coordenadas cartesianas. Em coordenadas esféricas, se eu me desloco na direção de θ versor, no fundo eu ando r dθ. Se eu desloco na direção de r versor, eu ando dr. E se eu me desloco na direção de φ versor, eu ando, na realidade, r seno de θ dφ. Tá certo? É isso que aí, vetorialmente, você soma os três. Se você dá um deslocamento arbitrário, você tem um r dr, um r dθ dθ, r dθ θ versor, mais r seno de θ dφ versor. Sim ou não? Só fiz isso aí para a gente ganhar isso aí, na verdade. Porque nos anos passados eu fiz a integral direto lá. Mas aí o livro fazia assim, mas ele também não explicava de onde vinha isso aqui, mas eu estou explicando de onde vem esse cara aqui. Ó. Tá certo? Que é um deslocamento. Ó, desloquei em R versor, o deslocamento é dr. Fiz deslocamento na direção de θ versor, o deslocamento é R dθ. Fiz um deslocamento na direção de φ versor, o deslocamento é R seno de θ dφ. Certo? Então, está aqui o meu deslocamento. Então, está aí o dl. Portanto, então, o meu E escalar dl, onde o E é o de uma carga pontual, eu estou considerando aqui uma carga pontual, tá certo? O meu EDL nada mais é do que 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre R ao quadrado dr. Porque θ versor com R versor dá zero e φ versor, produto escalar, com R versor também dá zero. Certo? Porque eu peguei uma carga pontual, só por isso que dá isso. Eu escolhi a carga pontual. Ponto final. Muito bem. Então, agora a gente vai para o que interessa. A integral de A até B de E escalar dl. Isso aqui é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 integral do meu A até B de Q sobre R ao quadrado
dr, tá certo? Que, por sua vez, vai dar menos 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. E do meu A e B aqui, como só depende de R, que θ e φ não vai depender, tá certo? Então, vai do meu RA até o meu RB. Tá certo? Porque as componentes o A também tem um θ, tem um φ, mas aqui não depende nada de θ e φ, então, no fundo, só aparece o RA e o RB. Que no final das contas vai me dar, então, 1 sobre 4π ε0 Q sobre RA menos Q sobre RB. Então, essa é a integral de linha. Menos some, né? Eu só troquei aqui, porque ficaria o final RB menos RA, né? Aí eu inverti aqui. Tá certo? Isso é a minha integral de linha de EDR. Onde RA é a distância da origem até A, né? E o RB é a distância da origem até B. Igual aqui, ó. Tá certo? Mesmo que o B tenha um θ e um φ, aqui não depende, né, de θ e φ, certo? Então, no final das contas, fica de RA até RB. Integral de linha, precisa estudar, porque eu garanto que as pessoas não sabem fazer integral de linha. Não sabem. No final da aula eu peço para você resolver uma integral de linha mais simples possível. 50 que você vai errar. Oh, Ah, 50, hein? Durs. Faz o seguinte, ó, se acertar eu te dou 50, se errar você vai dar delão. Ai. Delão fácil. Não tem que estudar, mesmo, porque, bom, é que na aula passada você já fez, lembra? Ah, semestre passado você estava lá, pode ser que você lembre. Muito bem. Mas a grande pergunta é, o que aconteceria, né, se eu fizesse essa integral agora em torno de um caminho fechado? Ou seja, se eu saísse aqui de A, desse uma volta aqui e voltasse para o próprio A. Quanto que valeria a integral de EDL? Pode falar alto aí. Ou seja, se o meu RB fosse igual a RA, quanto valeria essa integral? Zero. Ou seja, se a gente aplicar Stokes, a gente sabe que é integral de escalar dl é igual a integral do rotacional de E dA, e isso aqui dá zero, que implica que o rotacional de E é igual a zero. Pelo menos para uma carga pontual. Certo? Esse resultado, enfatizando, foi calculado para carga pontual. Eu estou querendo calcular isso aqui. Eu queria calcular o rotacional de E, e acabei de calcular. Era isso. Eu poderia, que nem eu falei, lembra? Eu poderia ter calculado direto aqui utilizando o nabla aqui em coordenadas esféricas. Mas eu peguei e fiz pelo caminho da integral de linha. Mas para a gente poder usar um pouco dessas ideias aqui, tá certo? Para poder fazer um pouco de integral de linha e chegar aqui no fato, no final das contas, que o rotacional de E é igual a zero. Mas isso para uma carga pontual, certo? Mas, se a gente tiver muitas cargas, o que o princípio da superposição diz é que o campo total é a soma vetorial de todos os campos, tá certo? Então, para muitas cargas, a gente tem que o E nada mais é do que o E1 mais o E2 mais o EN. Certo? No caso de caso. De forma que o rotacional de E vai ficar igual a rotacional de E1 mais E2
mais EN. E no final das contas você vai ter rotacional de uma carga pontual mais rotacional de outra carga pontual mais rotacional de N cargas pontuais. E, para finalizar, a gente vai ter isso aqui vale zero. Ou seja, o rotacional de E é igual a zero para qualquer que seja a distribuição de carga. E aqui preciso enfatizar aqui, estática. As cargas não podem estar em movimento. Então, seja qual for a distribuição de carga estática, o rotacional de E é igual a zero. Ok? Como a gente já viu, né, vocês já viram naquelas camisetas nerds, como eu já disse, o rotacional de E ele vale menos a variação do campo elétrico, é proporcional a menos a variação do campo magnético, mas no caso onde nós não temos cargas em movimento, o rotacional de E ele vale sempre zero.